Olá, estamos começando mais Ulisses. Que alegria, rapaz, recebê-lo aqui em nosso programa. Alegria. Primeiro eu quero lhe declarar que eu sou fã do seu programa na TVC. Muito obrigado. E eu vou dizer, o motivo de muito orgulho estar hoje aqui tomando esse café com leite. Porque era um sonho meu vir aqui, já fazia muito tempo que a gente tinha se falado. Sim. E eu sempre dizia, olha, quando eu for ao Cariri, eu vou no café, vou tomar esse café com leite, porque esse programa é um programa que a gente conhece, sabe que tem muita credibilidade aqui na região. Muito obrigado. É um programa de audiência, é um programa que fala de coisas boas, de uma energia positiva, e é uma honra para mim estar aqui. Que bom. Muito obrigado pelo convite. Minha de lhe oferecer esse cafezinho. Que bom. E o bom é que o programa tem essa função, é um bate-papo acompanhado de um bom cafezinho. É claro. Ulisses, me diga uma coisa, olha, administrador, empresário, que você tem uma empresa também, da construção civil, né? Isso. Você ainda teve tempo de escrever um livro, que daqui a pouquinho a gente vê. Isso. Após administrar isso, apresenta o programa na TVC. Isso. Faço documentários. Né, conteúdos para a TVC. Apresento o projeto Duetos, que é um show musical. Sim, que eu faço no teatro. Eu faço no Teatro São Luís. Faço 6 shows por ano com cantores nacionais. Já passaram por lá Ivan Lins, Beto Guedes, Lor Borges, Ed Mota, Isabela Taviani, Flávio Venturini, 14 Bis, quase todo mundo da música popular brasileira. E é sempre um show com um cantor nacional e um cantor local. Cearense. Um cantor cearense, aquele cara da noite, que toca na noite, que não tem oportunidade de se apresentar num palco profissional, com luz, som profissional, para uma grande plateia, ele se apresenta, ele tem seu trabalho veiculado na grande mídia, escrita, falada, né? E é feita a propaganda dele, é feita a divulgação dele junto com... Uma oportunidade, né? Oportunidade. Que é muito difícil, né? E o mais importante, ele apresenta o show dele de abertura, depois o cantor nacional, vamos supor, o Ivan Lins, entra e faz o show dele, e no meio do show do Ivan Lins ele chama esse cantor e faz um dueto com ele, que é onde consagra o nome Duetos. Olha né? A oportunidade. Exatamente, né? É uma oportunidade que a gente dá aos cantores que estão começando na noite cearense. Que não é uma coisa comum. Não é. Infelizmente, eu sou um apaixonado por música, né? Desde criança. Daí, musicófilo, né? Isso. Me chamam. Estudioso da música. Eu não acredito nisso, não. Mas eu sou um curioso, eu diria que eu sou um curioso, um apaixonado por música, realmente. Eu acordo ouvindo música, eu trabalho ouvindo música, eu não consigo me imaginar sem ouvir música. E aí, por essa paixão, é que eu faço isso. Eu tenho uma grande paixão pelos músicos cearenses e pelos músicos em geral, inclusive a música internacional também. Mas você estudou música? Não, eu nunca estudei música. Mas só gosta. Toca algum instrumento?
Arranho um violão muito pouco. Só o violão. Né? Um violãozinho que eu tocava mais na adolescência. Depois eu precisei trabalhar para tocar a vida, para pagar o feijão. O violão não pagava, não. Pagava as E na contas época não tinha um dueto, nem tinha uma oportunidade, não, né? Não, tinha não. Tinha que trabalhar muito. Tinha que trabalhar, pegar no pesado, e eu peguei, viu, amigo? É doido. Mas olha, eu acho que essas oportunidades, inclusive aqui no nosso programa também, às vezes eu trago muitos músicos aqui para cantar e aparecer, porque de qualquer forma são oportunidades únicas, né? São pessoas, e tem cara bom, tem muita gente boa, cara que sabe cantar mesmo. Mas é impressionante como no Ceará nós temos os melhores cantores, compositores e os melhores músicos. São fascinantes. Aqui no Cariri, por exemplo, agora eu estou aqui gravando 4 edições do programa História da Música. Gravei com Fábio Carneirinho, Luiz Fidelis, Leonardo de Luna e Abdoral Jamacaru. Olha, cada um melhor do que o outro. Sim. E isso a gente quer. E os 4 já tomaram café comigo. Eu sei, todos eles me falaram já do café com leite aqui. Eu disse, eu vou seguir a rota de vocês aqui, vou tomar esse café com leite lá. Mas são compositores fabulosos que não devem nada a cantor e compositor de fora do estado, né? E eu acho que a gente tem uma função nossa, Leite, dar oportunidade a esse pessoal, porque você tem a mídia na mão, a mídia, o veículo de massa que é a televisão, que alcança todo mundo. A gente tem que dar oportunidade a esse pessoal, mostrar realmente o talento deles, porque eles merecem. E tem muitos outros aqui que cantam, e aqui na região, nas cidades vizinhas aqui também, tem alguns profissionais muito bons, e a gente traz aqui, e diga-se de passagem, como dito, não é muito oportuno para sair daqui, se deslocar, para ir para a capital, para se apresentar. Não é fácil. Por exemplo, o Fábio Carneirinho que você citou aí, Fábio Carneirinho foi além fronteiras, mas eu digo aqui no programa muitas vezes, ele foi sofrendo, teve que gastar muito. As primeiras vezes investiu muito. Engraçado que ele me contou uma coisa curiosa no programa. Ele disse que primeiro vai cantar lá, e eu perguntei se os cachês eram bons. Ele disse que nem toda vida o cachê é bom. O que é bom realmente, o que faz ele ir, é ir cantar lá fora e chegar aqui com o currículo internacionalizado. Sim. Que aí ele disse para mim que mandou, quando ele se apresentou lá no Brazilian Day, na Suécia, né? Ele mandou, quando chegou, mandou uma carta para o governador, para o Camilo Santana, e mandou para o Roberto Cláudio, então prefeito de Fortaleza na época. E disse, olha, eu sou o Fábio Carneirinho, um cantor aqui de Juazeiro, do Cariri e tal, e eu representei o Ceará no Brazilian Day na Suécia, já cantei em tal canto, na Alemanha, na Inglaterra, e eu nunca cantei aqui em Fortaleza, eu queria me apresentar num show. E aí ele foi contratado para fazer a festa de final de ano, o Réveillon em Fortaleza, ali no aterro. Então, ele usou isso como moeda. Ele na realidade, o que eu tive, a visão que eu tenho do Fábio é o seguinte, ele além de cantor e compositor, ele é empreendedor. Ele empreende na carreira impressionante, dele. É impressionante. Inclusive, esse tipo... o que eu vejo, Ulisses, é que, na verdade, alguns profissionais da música, primeiro, não tem coragem de fazer o que ele fez. Não sou empreendedor. Como você disse, ele é um empreendedor. Ele é, com todo respeito, ele é atrevido. Ele é atrevido, ele vai para cima. Muitos não querem fazer o que ele fez, não querem fazer como Zezé de Camargo, que o pai ficava ligando e pedindo a música dele. Não querem fazer, o cara já quer ser o cara. Quer dizer, tem todo um caminho, tem um percurso, tem que sofrer, tem que... E diga-se de passagem, não é só... É porque aqui de canção, de música, nós estamos falando, né? Mas não é só isso, não. Eu, como contador, digo para você que é qualquer profissão. Qualquer profissão você tem que investir, você tem que plantar para colher. Plantar. Ninguém colhe sem plantar, né, Leite? A gente sabe disso. E Fábio fez isso. É como você disse. Você começou na televisão aqui, empreendeu, apanhou, lutou e tal. Hoje seu programa é um programa de sucesso, reconhecido, que está aí no estado quase todo. Como contador, você acabou de falar, você também sofreu até chegar a estabilizar, então realmente preciso investir para chegar lá.
E os músicos não são diferentes. E tendo uma oportunidade como essa, né, com a história da música, quando você faz com esse dueto, quando você faz essa junção, uma oportunidade para você se apresentar ao lado de um nome, Claro. né? Não tem preço, não. Tem não, é para ancorar realmente a carreira do cara. Fazer como outro dia eu ouvi, não presenciei, lógico, mas eu ouvi falar que um cidadão criou uma música e cantou com o Luiz Gonzaga e pronto. Passado o tempo, ele levantou naquela canção, depois ele caiu, foi atrás de Luiz Gonzaga, atrás disse, não, eu só abri a porta, agora faça a sua parte. Faça a sua parte. E quando ele conseguiu, depois de muita luta, lograr isso em outras canções, ele chegou, aí Luiz soube, né, e o chamou lá em São Paulo e ele foi, você aprendeu o caminho das pedras. É exatamente isso, porque existem dificuldades, mas esses meninos querem tocar um violãozinho, tocar um tecladozinho e já achar que é um cantor. Mas o problema, viu, eu acho, Leite, que está nessa geração nova, por incrível que pareça. Essa geração nova, não estou querendo ser venenoso, mas eles não conseguem vencer as dificuldades, não conseguem, eles querem tudo mais fácil. Abre mão das coisas quando vem a primeira dificuldade. A minha época foi muito diferente. Eu fui um cara que lutei a vida inteira, continuo lutando. A nossa, né? Nada para mim foi fácil. É impressionante. Né? Uma vez eu fui contar minha história para um carroceiro e o burro chorou pra caramba. A lágrima descia no burro. Rapaz, para você ter uma ideia, quando eu comecei minha vida contábil no dia 29 de julho de 1985, tu já era nascido? Eu sou de 67. Vai perto de mim lá, eu tô lá também. Deixa eu te falar uma coisa, eu passei 7 meses, entrou uma pessoa e me deu bom dia. Me deu bom dia, me desejou bom dia. Você não sabe a felicidade com esse bom dia. Foi, né? 2 meses depois, ou seja, com 9 meses, que é o tempo que uma criança nasce, chegou um cidadão para constituir uma empresa comigo. Eu passei 6 meses, ele desistiu do negócio dele, não consegui constituir a empresa dele. Dadas as dificuldades da época, lá era tudo em Fortaleza, muito complicado, ia pelo correio para voltar, era um inferno. Hoje, em 48 horas, você tem uma empresa na mão. É verdade. Então, tudo está mais fácil. Tudo é mais fácil. Agora, como é que o Ulisses consegue fazer toda essa conversão de atividades? A história da música é apenas um sonho realizado de a menina dos olhos para que o Ulisses se delicie, ou faz parte do contexto, digamos assim, funcional, profissional do Ulisses? Começou como um sonho, mas eu, como um empreendedor, assim como você, Leite, eu transformo tudo que eu faço em dinheiro. Eu não gosto de trabalhar de graça. Tá certo. Né? Me dá muito prazer, me dá muita satisfação. A história da música hoje talvez seja a coisa que eu faça com o maior prazer, é a história da música. Só que quando eu comecei bancando pelas minhas empresas. Na construtora, eu tinha uma mini rede de lojas de confecção masculina e a gente bancava. Mas eu digo, não, isso aqui vai para um tempo, enquanto amadurece. Depois eu vou transformar isso aqui em dinheiro. E transformei. Hoje é história da música, me dá um rendimento profissional, que eu remunero, inclusive, meus funcionários que trabalham na produção, tudo. A produtora de vídeo, que já está comigo há 15 anos, é remunerada também pelo próprio programa. A receita é o programa. Eu enquadrei esse programa na lei do mercenato estadual, mecenas, e sou apoiado por algumas empresas, como, por exemplo, a Enel, que é a nossa principal apoiadora já há 13, 14 anos, 13 anos mais ou menos, que eu passei 2 anos bancando o programa, como você mesmo disse. Eu passei 2 anos ou 3 bancando o programa do bolso, sem ganhar nada e tal. Hoje ele já se paga e me paga também, e paga os meus funcionários. Essa é a função, né? Esse é o objetivo. Essa é a função de quem faz negócio. Eu não quero negócio para hobby. Eu quero negócio para... Pelo menos que se pague e me deixe à vontade, né? Porque quando você está recebendo pelo que você faz, a satisfação é muito maior. Sim, sem dúvida. Porque você se sente profissional, né? Sim. Uma coisa é quando você faz por hobby. Outra coisa é quando o Leite me entrevista aqui,
tem todo o trabalho de criar um roteiro, de estudar um release do seu convidado, tem sua produção toda aqui que não é pequena, e aí você tem seu patrocinador que lhe banca, que remunera tudo isso aqui, que você ainda leva um dinheiro no bolso. Bacana. Gente, Ulisses Gaspar, empresário, produtor, documentarista, escritor e muito mais aqui no programa Café com Leite, contando um pouco da sua história. Ulisses, por falar em água, nada melhor do que beber uma água, né? Por favor. Ah, mas aí vamos... Ora. Eu vou dizer, beber água é bom, e São Geraldo São é Geraldo melhor ainda. Olha, a produção preparou um cafezinho aqui pra você, meu amigo. Que é não café tem igual com não, leite. café com leite. E as pessoas perguntam na rua se tem café. Eu digo, venha pra cá, venha olhar, venha saber aqui, né? É, e tem de verdade, viu? Verdade. Tá aqui. Gente, nosso intervalo é rápido, é só o tempo de nos deliciarmos desse cafezinho. Voltaremos em instante, fique ligado. Nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. É sempre muito bom me deliciar de um cafezinho, mas, como dito, sempre é muito bom também e, em especial, lhe manter bem informado com os nossos convidados. Divulgue o nosso programa, a programação da TV Verde Vale, da TV Café com Leite, nas suas redes sociais, compartilhe. Uma programação extremamente regionalizada, feita com muito carinho para você. Inclusive, você pode mandar uma sugestão de pauta para a nossa produção. Entre em contato aí, fala com a nossa equipe. Todos estão assim, ó, de braços abertos para te receber e também para receber as suas sugestões. O convidado de hoje do nosso programa é o empresário Ulisses Gaspar, contando um pouco da sua história, da sua vivência no mundo da música, inclusive ele que é produtor. Ulisses, rapaz, você falou aí nesse bloco anterior dessa questão dessa relação com os músicos, que é uma relação muito, muito confortável, né? Em especial quando a gente ajuda, né? Claro. A gente ajuda. Para você, o conforto de fazer esse trabalho? Leite, desde criança que eu escuto música. Então, eu sempre carreguei uma frustração de não ter sido cantor. A música nunca me aceitou. Nunca lhe aceitou. Nunca me quis como membro da família. E aí eu queria alguma maneira de me aproximar da música. Foi quando eu comecei o programa História da Música no rádio. Quanto tempo tem a História da Música? Na televisão tem 15 anos. No rádio tem em torno de 17 anos. É na Tempo FM. Eu primeiro fui da Nós Atlântico temos um Sul. tempo aqui também. Tem um tempo aqui também, né? Tem. Pois é, eu estou lá na Tempo FM. Fui da Atlântico Sul 3 anos, depois passei para a Tempo, estou na Tempo há 15. E me deu uma coisa que eu sonhava: conviver com os meus grandes ídolos. Depois do História da Música, passaram pela História da Música Ney Matogrosso, João Bosco, Emílio Santiago, Reginaldo Rossi, Dominguinhos, Isabela Taviani, Jorge Vecilo, Beto Guedes, Loborges, Arlindo Cruz, a maioria a Cor do Som, Roupa Nova, Leila Pinheiro, Peri Ribeiro, Evaldo Gouveia, Lenine, Vanderly. A música popular brasileira quase todas passaram pela... A música popular brasileira quase toda passou pelo programa. Isso é bom, né, rapaz? É maravilhoso. E eu passei a ser amigo desses cantores. Hoje eu recebo alguns cantores lá em casa, porque eu faço o projeto Duetos, os trago para Fortaleza, e eles vão na minha casa jantar, vão tomar um vinho comigo, e eu vejo os caras batendo papo comigo, como, por exemplo, o Flávio Venturini, o Nico Rezende. Algo que você não via próximo, não imaginava. Porque eu era adolescente, eu era fascinado pelos caras. Por exemplo, eu sou amigo pessoal do Fagner.
Ninguém curtiu mais Fagner do que eu na adolescência. Já gravei com o Fagner. Pois é, o Fagner é meu vizinho, inclusive, de apartamento, né? E meu amigo. Antes de ontem, gravei o programa e tive o prazer de tomar um vinho lá em casa com o Ednardo. Eu passei a minha adolescência toda ouvindo os discos do Ednardo. Naquela época, quando o disco era lançado, saía na Mesbla, a gente corria para a Mesbla, para Camelo Modas ou para o Ronce, né? Comprava o disco, sentava na frente da radiola e ficava olhando as capas de disco e ouvindo as músicas. Aí hoje o cara vai na minha casa e bate papo comigo e toma vinho comigo e conversa coisa pessoal dele. E isso me dá uma satisfação muito grande, porque eu passei a conviver com os mesmos. Os mesmos que foram meus ídolos e que continuam sendo. Então isso me dá muita satisfação, sabe? Muita satisfação. Agora me diga uma coisa. Você falou aí dentre eles o Evaldo Gouveia. Inclusive, Evaldo Gouveia é daqui de Iguatu, né? Na realidade é o seguinte, Evaldo Gouveia nasceu em Oroz, no dia 28 de agosto de 1928. Né? E o avô dele era o Sargento Gouveia, foi transferido para Iguatu para ser delegado em Iguatu e combater uma família de rabo de burros, que chamavam na época, que eram os Belchiors. Eram uns caras que eram latifundiários lá e que mexiam com as meninas e tal, precisaram de um cara valente. Era chamado rabo de burro. Era chamado rabo de burro. Então, o Sargento Gouveia foi transferido. E o Evaldo foi junto com a família do avô num caçoar de burro de Icó, de Oroz, para Iguatu. Esse povo sabe o que é caçoar? Quem? Caçoar é Não, aquela... eu sei. O caçoar é o lado do burrinho ali. Né? Aí explicando aqui para quem não conhece da TV, o caçoar é aquela cesta de palha que bota ao lado do burro para botar as cargas, né? Então o Evaldo foi colocado num caçoar de burro e foi levado aos 3 meses para Iguatu. Chegando em Iguatu, ele foi registrado em Iguatu. Então ele é nativo, natural de Oroz, mas é cidadão iguatuense porque foi registrado em Iguatu. Mas nasceu... Você escreveu um livro sobre Evaldo Gouveia, que daqui a pouquinho você vai falar um pouco sobre isso. Mas tem algum outro... Você fez alguns documentários. Dentre eles, tem algum voltado para esses artistas da música? Todos os meus documentários são voltados para músicas. Eu tenho uma linha de documentários, uma série chamada Grandes Nomes da Música Cearense. Eu contei a história de Raimundo Fagner, Evaldo Gouveia, Ednardo, Fausto Nilo, Nonato Luiz, Valdones, Marcos Lessa, Pingo de Fortaleza, Isaac Cândido, Calé Alencar, Roger Rogério, Tete e muitos outros aqui. Nel Pinel, e muitos outros. O Homem da Rural. Então eu já contei essa história em vários documentários que são exibidos na TVC e na TV Câmara de Fortaleza. A TV da Câmara Legislativa. Então você escreve e registra, né? Eu escrevo, roteirizo, gravo o documentário, é todo... audiovisual, né? Sim. Faço uma pesquisa todinha, gravo o documentário, a gente edita e manda para a televisão e a televisão exibe. Agora mesmo aqui no Cariri estamos fazendo também 4 documentários. Os mesmos que gravaram História da Música gravaram o documentário Grandes Nomes da Música Cearense, que é o Luiz Fidelis, Fábio Carneirinho, o Abdoral Jamacaru e o Leonardo de Luna. Quanto tempo tem esses documentários? 45 minutos, em torno de 45 minutos. Legal. Né? A gente conta toda a história, mostra fotografia da família, mostra fotografia de quando ele era criança, quando era adolescente, mostra fotografia dos shows, dos trabalhos realizados, mostra vídeos dele, exibe música e tem uma narrativa toda criada com texto todo meu por trás de tudo e o depoimento deles, que dura em torno de 30 minutos de depoimento e o resto é de conteúdo de imagens, né? Audiovisual. E o bom é que você citou 4 nomes aí que são profissionais da música e, diga-se de passagem, compositores também, claro, muito bons, viu? Muito. O Leonardo, velho, o cara é bom. Demais. Também, né? Demais. Todos os 4. Os 4. O Jamacaru, o Luiz Fidelis, todos os 4. Todos os 4 são muito bons.
Grandes compositores. Grandes Com compositores. músicas, inclusive, gravadas por grandes nomes da música brasileira. Sim. Por exemplo, o Leonardo tem música gravada pelo juazeirense aqui também, Santana, o cantador. Santana, o cantador. O Acho Fidelis. que o Flávio Leandro também. Flávio Leandro, exatamente, Flávio Leandro. Fidelis tem música gravada pelo Fagner, Elba Ramalho, por Santana. Então, são nomes, são compositores que já mandaram suas músicas aí Brasil afora. E que não é simples. E outra coisa, para um nome da música aceitar qualquer canção, não é qualquer canção, né? Não. Não é qualquer Passa canção. por um pente fino, porque geralmente o cara, quando é intérprete, como um Fagner, ele recebe milhares e milhares de fita todo dia. As pessoas mandando música para ele. Tem muito compositor bom no Brasil. Então os caras ficam mandando música. Olha, escuta essa minha música aí, escuta, na esperança de ser gravado por um cara desse. Pode ser que dê certo. Porque um cara desse, quando grava, realmente, o compositor se projeta nacionalmente, né? E esses documentários aí, você tem ideia de quantos você já produziu? Eu acho que em torno de... Tem que pedir auxílio às 11, ela está dizendo ali, ela tem que pedir auxílio aos universitários, né? São 11 blocos de 5 documentários, então são 55 documentários. 55? 55 documentários. São sempre transmitidos pela TVC? Sempre pela TVC e a TV Câmara. TV Câmara, né? Tá certo. Legal. Isso aí dá um livro também, né? Dá um livro também. Dá um livro. Mas o livro só saiu do Evaldo. O livro, por enquanto, do Evaldo. Mas eu estou trabalhando já em cima de outro livro. Na realidade, o Leite, o que acontece com o livro é o seguinte. O Marcelo Rezende, aquele que era da Globo e depois foi para, acho que, Rede TV, né, que ele dizia, corta em mim, né, aquele do repórter. Ele lançou um livro chamado Corta em Mim, quando estava vivo, obviamente. E eu gravei isso. O repórter chegou para ele e disse, Marcelo, você que é um correspondente internacional, foi um correspondente internacional, é um repórter policial, por que demorou tanto tempo para lançar um livro? Ele disse, rapaz, porque dá muito trabalho. E realmente escrever um livro dá muito trabalho. Sim. Sabe? Ter segurança do que está... Exatamente. É uma responsabilidade. Exatamente. Tanto, né? Você é um formador de opinião. Aquele leitor que vê a informação no seu livro, ele tem que estar convicto que aquilo está certo, porque ele vai passar para frente aquela informação. Sem dúvida. E se você realmente vacilar, você perde a credibilidade de quem está lendo e perde a credibilidade do mercado. Então, o livro dá muito trabalho, mas eu estou me preparando porque eu inclusive, faço parte da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo e eu quero me projetar, lançando outras obras. Que não deixa de ser grandes profissionais também dos livros, né, dos escritores que nós temos no Ceará, né? Claro. Aqui no Cariri, meu amigo... Tem muita gente boa, né? Muita gente boa, impressionante. Já gravei com vários aqui, vários. E aqui no nosso programa tem um lema aqui. Escreveu um livro, venha para cá. Venha contar a história do livro aqui. É impressionante. Mas isso é legal. Sobre o Padre Cícero aqui, eu acho que eu devo ter aí cerca de uns 10, 12 livros sobre o Padre Cícero. Hein? Pois é, e são bons livros, hein? Eu li alguns do Padre Cícero, li o do Ralph Della Cava, e li o do cearense, o Lira Neto. Muito bom. Os dois aqui, ó, lá. Tem exatamente, exatamente. Os dois maravilhosos. Sim. Recentemente eu gravei com um padre italiano, que passou 16 anos aqui no Juazeiro, escreveu um livro sobre o Padre Cícero. Né? E gravei também com uma historiadora sobre o horto do Padre Inciso. Né? Porque a gente fala no Padre Cícero, mas a gente esquece o horto do Padre Cícero, as razões da existência do horto. Claro. E por falar nisso, para seu conhecimento aqui também, eu tenho que aproveitar, que é muito oportuno repetir isso. Né? Nós fizemos uma pequena temporada de 4 edições sobre o Padre Cícero. Eu chamei 4 historiadores, que falei na Fátima, que ela esteve presente, e gravamos 4 programas do nascimento. Eu não sei bem a sequência no momento agora, mas, por exemplo, do nascimento ao milagre, do milagre a determinado tempo, de tempo X a tempo Y, até a morte, certo?
dividido em 4 edições por historiadores com imagens inéditas, de pequenas imagens de videozinho que tem ainda preto e branco, e algumas fotografias também inéditas que nós editamos, colocamos lá, e vai para o ar nível nacional, através da TV Meio, né? E é um documento, hein? Padre Cícero está cada vez mais em ascensão. Sendo projetado, inclusive, para ser santo daqui a pouquinho. Falta muito pouco, viu? Claro. Tem umas fontes aí que vem trazendo muita coisa boa aí. Ele já foi reconhecido como beato, né? Beato, Mas aí o processo aí, não entendo muito da igreja, mas tem muita coisa ainda pela frente. Mas fala-se que tem uma comissão aqui que estão estudando aí uma série de coisas para aprovação aí. Fala-se que 2025 tem novidade, né? Eu não sei, disseram aqui em off, eu não sei bem ainda como é que funciona. Mas me diga uma coisa, voltando ainda para as suas entrevistas, em especial para os músicos. Você gosta de canções, gosta de músicas? Gosto. Pronto. E o que faz a gente gostar do músico é a música. Claro. Né? Mas assim, não deixa de... Música é emoção, música transcende, música... Claro. Música tem história, né? Claro. Música tem o que é assim que mexe com o Ulisses, assim. É porque... Rapaz, Leite, eu não sei, é uma coisa de alma. Tem programa que eu gravo que eu choro, rapaz. E eu sempre digo o seguinte: no dia que eu gravar um programa que eu não me emocionar, eu paro de gravar. A música, ela mexe comigo, ela mexe com a minha alma. É um negócio impressionante. Eu não sei se... Essa resposta eu não sei lhe dizer o que é. Porque todas lhe emocionam. Me emociona, eu adoro música, eu adoro um instrumento, ver o cara tocar um instrumento. Sabe, eu consigo hoje ouvir uma música no rádio, ouvindo assim divididamente os instrumentos, sentindo o som do baixo. Você conhece? Eu quero ouvir só a guitarra. O cara quando entra com flugarrona, eu sabe, pô, que coisa linda o flugarrona. Se ele tá com a surdina ali, eu mato na hora. Então eu curto a produção da música todinha. Então isso é uma coisa que me fascina, eu não sei. De fato, isso leva você a transcender, porque tem um sentido, né? Claro, tem uma conotação diferenciada, que emociona, né? Exatamente, mexe com a minha alma, é uma coisa de alma. Que bom, vamos tomar mais café? Bora! Ulisses, vamos beber mais água. Bora! Por favor. Né? Água São Geraldo, sempre muito bom. Rapaz, água já é bom. E São Geraldo... Melhor ainda, né? Melhor ainda. A produção preparou mais um cafezinho para você aqui. A gente vai tomar esse café. E olha, o café tá aqui, viu? Existe mesmo. Com leite. Com leite. Gente, vamos a mais um intervalo rapidinho. É só o tempo de nos deliciarmos desse cafezinho. Voltaremos em instantes. Esse terceiro bloco do programa Café com Leite. Beijo a todos que nos acompanham. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Ligados no programa Café com Leite, fica atualizado, fica antenado, fica sabendo de tudo. Aqui tem muita coisa boa com os nossos convidados. Ulisses Gaspar é o nosso convidado de hoje, contando um pouco da sua história. Inclusive vai me falar um pouco sobre esse livro agora. O que me contou Evaldo Gouveia. Quem foi Evaldo Gouveia? Ele vai nos falar. Pois é, Ulisses, Evaldo Gouveia. Rapaz, antes de você falar nesse livro aqui, que é um livro, eu vou te falar uma coisa, viu? Eu não vi o conteúdo, porém ilustrativo, umas letras grandes, porque essa letra grande, isso é nem comentário para se fazer, mas é que é gostoso de ler. Né? Verdade. A gente tem, eu pelo menos eu sou do tempo que eu gosto de espaçoso, um tamanho confortável. Isso foi feito de propósito. De propósito, né? Para tornar a leitura mais leve, mais agradável. Pois é. Quando é aquela coisa muito, muito pequena, fica difícil, né? Até para você acompanhar. Mas bem feito. E o que me contou, e o que foi que ele andou te contando mesmo? Começando pelo o título, O que me contou Evaldo Gouveia.
Eu queria fazer inicialmente a biografia de Evaldo Gouveia. Só que, Sim. como o nome já diz, biografia, biovida e grafia escrita, então escrita da vida. Eu teria que falar do meu ídolo, Evaldo Gouveia, de coisas boas e de coisas ruins da Sim. vida dele. E não me interessava falar de coisas ruins do meu ídolo. Então eu disse, Evaldo, vamos fazer o contrário. Você vai me contar a sua história. Por isso, ao invés de biografia de Evaldo Gouveia, ficou O que me contou o Evaldo Gouveia. Legal. Né? Legal, né? Ele contou a história dele. Isso foram quase 400 horas de gravação. O Evaldo chegava na minha casa dia de sábado, 5 horas da tarde, saía 2 da manhã. Na semana ele chegava às 7, saía 2, 3 da manhã, ali na Praia de Iracema. Eu ia para a casa dele no Rio de Janeiro e em São Paulo, que ele tinha casa também lá, um apartamento. E também ficava gravando aí 3, 4 horas com ele contando a história. Na época... olha, para lembrar da história, tinha que ter uma sequência. Tinha? Tinha. Aí isso que eu vou lhe dizer. O Evaldo, apesar de já estar na época com 89 anos, mais ou menos 88, quando a gente começou, ele era de uma lucidez espetacular. Ele sabia detalhes da vida dele assim, com riqueza de detalhes. Sabe? Que bom. Com riqueza. Ele sabia de tudo, desde a infância. E aí ele começou a me contar a história dele desde a infância, né? Ele nasceu em Oroz, como eu já lhe disse, foi transferido para Iguatu. E o pai dele andou, na época, batendo na mãe dele. E o pai dela, que era o sargento Gouveia, que era um homem muito valente, ameaçou o pai do Evaldo. E aí ele foi embora para o norte. O Evaldo. Não, o pai do Evaldo. O pai do Evaldo. Foi embora como soldado da borracha. Na época do ciclo da borracha, foi trabalhar pela Fordlândia, que existia lá no lado do Acre, naquela região. E nunca mais... E o Evaldo ficou com a mãe dele, né, e os avós, e eles vieram morar em Fortaleza, ali na rua Assunção, número 915, ao lado do 5º Batalhão. Sei. E a mãe do Evaldo foi ser lavadeira de roupas para os soldados do batalhão de polícia ali. Ali existia um chafariz, né, que ela lavava as fardas dos soldados para ganhar a vida. Então o Evaldo passou muita fome, passou muita necessidade, teve uma infância muito difícil. Olha aquilo que nós falamos lá atrás. Exatamente. Né? Mas tinha um sonho dentro dele, um ideal de ser cantor. E aí muito cedo ele começou a tocar violão, aprendeu com as tias e começou a tocar violão. E ele trabalhava criança numa feira, lá na Igreja da Sé, vendendo inhame. E nas horas que não tinha ninguém na barraca, ele ficava sentado na frente da barraca tocando violão. E as pessoas paravam e olhavam aquele menino pequeno, de 13, 14 anos, já tocando violão. Era o Evaldo. Daí ele foi cantar na Ceará Rádio Clube, tinha um programa de calouros. Que a época era ao vivo, não era ao vivo. Cantava, era a era do rádio. A era do rádio. Né? E ele foi cantar no programa de calouros e ganhou, tirou o primeiro lugar. Olha e ganhou só. um bom dinheiro. Ele disse, agora eu não quero outra vida. E aí continuou indo e ganhava, toda vida que ia ganhava. Uma vez ele já rapazinho, conheceu lá pela rádio, Ceará Rádio Clube, conheceu um outro cantor de rádio, da era do rádio, chamado Mário Alves. O Mário Alves era um alfaiate, que tinha uma loja uma alfaiataria na Praça do Ferreira, né? Confeccionava terno para aqueles políticos da época e era cantor do rádio também. E aí fez uma amizade com o Mário Alves. E um dia ele estava em casa de madrugada e ligou o rádio e ouviu um trio cantando. Era o trio Iraquitã. Ele ficou apaixonado. O trio Iraquitã estava vindo da terra deles, do Rio Grande do Norte, Natal, e estavam indo para o México excursionar. E na passagem pela rádio, eles cantaram essa música de madrugada e o Evaldo ouviu. E o Evaldo ficou louco. Aí de manhãzinha cedo ele foi lá na alfaiataria do Mário Alves e disse, Mário Alves, eu ouvi uma coisa linda ontem. E o Mário, o que foi? Ele disse, um trio, rapaz, trio Iraquitã, vamos fundar um trio? Aí o Mário Alves disse, não, o Evaldo,
Você é um menino de 17 anos, eu já tô velho, eu tô com 36 anos. Já tava velho. Tô com 36 anos. Eu disse, não, vamos formar. E chamaram o Epaminondas e formaram o Trio Nagô, que foi um trio que fez muito sucesso. Eles foram a São Paulo, foram ao Rio de Janeiro e acabaram indo para Paris, cantar lá em Paris. Com esse trio, o Trio Nagô. Fizeram muito sucesso com esse trio. E aí foram embora para Paris, cantar em Paris, né? E depois voltaram. Quando o trio se desfez, o Evaldo passou a cantar em carreira solo, né? Ele cantava numas boates no Rio de Janeiro e cantava numa boate chamada Igrejinha, em São Paulo. Mas o interessante foi o seguinte, a projeção do Evaldo como compositor aconteceu, ele cantava numa boate lá em Copacabana chamada Chapéu de Couro, que era do Manuel, de um pernambucano. E esse pernambucano disse, Evaldo, você pode vir aqui comer e beber à vontade, você não vai pagar nada. E ele ia todo dia para essa boate, comia e bebia, mas para não ficar um negócio de graça, quando chegava 11 horas, meia-noite, ele subia e cantava umas músicas no palco. E lá estava Mário Lago, estava sempre esse pessoal assistindo e tal. E ele cantava umas músicas. Né? E aí um dia ele estava na Rádio Nacional, e aí tinham 3 pessoas conversando, né? E aí o cara chamou ele, Evaldo, vem cá, Evaldo. Aí ele olhou, quando ele se aproximou, estava Mário Alves, Grande Otelo e Nelson Gonçalves. Só. Aí ele disse, Evaldo, canta aquela música que tu canta lá na boate, diz que é tua aqui pro Nelson ouvir. Aí ele correu lá embaixo no outro andar, pegou o violão. Olha só, a oportunidade. E cantou pro Nelson. Aí o Nelson ouviu a música e disse, vá lá na RCA Vito e grave essa música que eu vou gravar. Ele ficou doido. Aí correu, atravessou o centro do Rio de Janeiro, foi na RCA Vito, gravou a música, chegou lá e disse pro diretor, olha, eu quero gravar essa música aqui, que o seu Nelson disse que se eu gravasse, ele gravava a música. O Nelson Gonçalves, na época, mal comparando, ele era mais importante na era do rádio do que o Roberto Carlos é hoje, para você ter uma ideia. O Nelson era muito mais famoso do que o Roberto Carlos é na era do rádio. E aí o Evaldo gravou e ficou. Aí se passaram 2, 3 meses, o Nelson cruzava na Rádio Nacional com o Evaldo e nem falava com o Evaldo. E o Evaldo disse, ixi, rapaz, que coisa esquisita esse homem. E pediu para eu gravar uma música, eu gravei, ele disse que agora nem falar comigo, não fala. Aí ficou por ali. Um dia ele estava tomando banho lá no Catete, onde ele morava, o Evaldo. Ele morava em cima de uns bares, tinha uns bares embaixo e ele morava em cima. E aí ele estava no banheiro quando ele ouviu uns gritos. Evaldo, vem aqui, Evaldo. Ele vestiu a roupa rapidinho, desceu no bar. Quando ele chegou lá embaixo, estava tocando a música dele, cantada pelo Nelson Gonçalves. Foi a maior emoção que ele teve na vida. Ele correu, pegou o bonde, foi para a Rádio Nacional, que é na Praça 15, né? Era na Praça 15. Subiu a Rádio Nacional, chegou lá, disse, Dorinha, para a moça que programava, toca aí de novo aquela música com o Nelson Gonçalves. Ela tocou. Dorinha, toca aí de novo. Tocou. 20 vezes, ele, Dorinha, toca de novo. Ela disse, Evaldo, eu preciso programar. Fazer a programação amanhã do rádio. Evaldo disse, não toca aí, eu só tenho onde ouvir aqui. Aí ela tocou. Aí o Evaldo estourou como compositor. Naquela época, Leite, tinha uma particularidade que hoje o radialista não fala. Você tocava a música e dizia de Evaldo Gouveia e Jair Amorim, a música fulano de tal.
Né? Hoje já não diz, só diz o nome da música e o intérprete, Só. que nem é autor, acaba sendo o pai da criação. O pai da criança. Né? Quais são os cantores famosos que gravaram canções dele, você sabe? Rapaz, deixa eu contar só essa história antes de dizer Sim, isso. certo. Aí o Evaldo estourou, né? Estourou, só para você saber que eu já vou dizer outro cantor famoso. Aí o Evaldo estourou com essa música que o Nelson gravou, tocando no rádio e tal. A Rádio Nacional naquela época equivalia à Rede Globo. Na era do rádio, ela alcançava todos os rincões do Brasil. Ia do Acre, ao Rio Grande do Sul, atingia tudo. E o Nelson tocando essa música do Evaldo, e o Evaldo famoso. Aí o Evaldo estava na Cinelândia, que era uma praça no Rio de Janeiro, ponto de encontro dos artistas, e chegou um moreninho para ele, do rosto estragado, disse, você que é o Evaldo? Ele disse, Evaldo Gouveia. Ele disse, tudo bem, Evaldo? Evaldo, aquela música que o Nelson Gonçalves está cantando é sua? Ele disse, exatamente. Ele disse, rapaz, você não tem uma música para me dar, não? E o Evaldo, muito generoso, eu posso lhe dar. Como é seu nome? Ele disse, eu sou Anísio Silva. Só. Aí ele deu uma música para o Anísio Silva também, que estourou com uma venda de mais de 1 milhão de cópias de disco. Mas, respondendo a sua pergunta anterior, quem mais gravou Evaldo Gouveia foi Jair Amorim e foi Altemar Dutra, que foi apresentado ao Evaldo pelo Sargentelli, né? Então foi o maior difusor de música do Evaldo, inclusive no México e na parte latina dos Estados Unidos, né? Ele na Espanha. Mas aí gravou o Evaldo Gouveia, Altemar Dutra, Nelson Gonçalves, Ângela Maria, Agnaldo Timóteo, Agnaldo Raiol, Lenine, Marisa Monte, Simone, Ney Matogrosso. Só. Rapaz, quase Só. todo mundo, Roberto Carlos, quase todo mundo da música brasileira gravou Evaldo Gouveia. Por que eu não comecei o programa você falando sobre esse livro, né? Porque tem muita história pra gente contar. Pois é, rapaz, aí a produção fica me reclamando e a emoção começa a invadir agora, porque eu sou fã do Evaldo Gouveia, eu sou fã, eu estou dizendo que eu já dancei muitas músicas do Evaldo Gouveia. O Evaldo é espetacular. Mas, rapaz, eu preciso chamar aqui um parceiro nosso aqui, rapidinho. Vamos, né? todo... Ulisses, como dito, correria, rapaz, a produção fica mandando parar, que o tempo está correndo, tu conhece televisão, tu sabe como é que é. Já terminou. Pois é, rapaz. Não, eu preciso fazer um intervalo. Vamos tomar um cafezinho aqui. Bora, vamos tomar um cafezinho e a gente volta já, tá bom? Tá certo. Gente, nosso intervalo é rápido, é só o tempo daquele gostoso cafezinho, voltaremos em instantes. Rapidinho, já me deliciei de um cafezinho, eu já bebi uma água mineral São Geraldo na companhia de Ulisses Gaspar, falando um pouco mais sobre Evaldo Gouveia. Pesquisa aí nas redes sociais sobre Evaldo Gouveia, que você vai saber quem é, viu? Um artista. Sou fã do Evaldo Gouveia, pena que não está aqui entre nós, mas ainda deixou muita coisa. Um legado muito, né? Rico. Muito rico. Ulisses, rapaz, a nossa conversa está maravilhosa, mas eu preciso encerrar o programa. Já. Pois é, rapaz, eu quero te agradecer por essa oportunidade, mas você vai voltar mais vezes no Cariri e a gente vai continuar. Olha, eu é que agradeço o convite, foi uma honra participar desse programa, um programa, como eu já falei, de tanta audiência e tanta credibilidade. Muitíssimo obrigado, Leite. Irmãozinho, eu é que agradeço tomar esse café com leite para mim foi um prazer. Que maravilha. Pois o café vai estar sempre à sua disposição aqui. Com muita honra, com muita alegria, viu? E obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Tem que agradecer, né? Claro. Muito obrigado mais uma vez ao meu convidado, Ulisses Gaspar, que abrilhantou o programa de hoje. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e mandar um abraço especial aqui para Cláudio da Verdura, na Rua Alencar Peixoto,
compadre Nelson e dona Fátima, comadre Fátima, né, sua esposa. Mandar um abraço também para Girlene Carneiro, lá de Morada Nova, que nos acompanha através da Brisa Net. Muito obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. Lembrando que de segunda a sexta-feira você nos acompanha aqui a nível regional na TV Café com Leite, na TV Verde Vale e também na TV Cariri. Aos domingos, às 23 horas, não vá dormir sem se deliciar de um cafezinho na TV Meio, programa Café com Leite, com muitos convidados para você. Beijo a todos, fiquem com Deus e que